Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Neste planeta, todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas, eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando, e como ele está girando ao redor do Sol, e como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema, então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram, nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque
afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não, não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar. Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo. Isso é verdadeiro com todas as forças no universo. Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, trabalharam nele, trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é o momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável.
80% tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens. Seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que isso essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos, eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos.
Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade. Mas, se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer. Não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem, a roda traseira estava derrapando um pouco, porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação, há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade?
Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar presa a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não. Isso vai ser notícia no país? Não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar,
As pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. As pessoas sempre dizem, não, eu não tenho o costume de falar ao microfone. Não se trata do que as pessoas vão pensar de você. Quando isso acontece, depois disso, elas ficam bem. Você está vendo? Eu só falo o que eu bem entendo. Não é que você coloque mais pressão sobre si mesma, é apenas que você foi e fez papel de boba na frente de um grupo de pessoas. Portanto, você não quer fazer papel de boba. Como você pode fazer papel de boba sem que você seja uma? Eu não acho que eu seja.
Você não pode fazer de si uma boba, nem pode fazer de si uma pessoa inteligente, não é? A maneira que você é, a maneira que você é. Agora, ao tentar ser mais inteligente do que você é quando você faz papel de boba. Geralmente, você não é tão dura consigo mesma quando não tem público lhe assistindo, não é? Toda a questão é essa. Se ninguém estiver olhando para você e você fizer papel de boba, você não é dura consigo mesmo, você se perdoa, não é? Sim? 10 pessoas estão lhe assistindo e, agora, a mensagem da sua estupidez vai se espalhar pelo mundo. Isso é o que está lhe incomodando? Não. A sua própria estupidez deveria incomodá-la. Não a divulgação da sua estupidez. A sua própria estupidez deveria incomodá-la, é aí que você se tornará espiritual. Não se trata do que as pessoas vão pensar de você. Você é uma tola. Em tantos aspectos da vida, isso por si só lhe incomoda, não porque 10 pessoas estão lhe assistindo. Quando isso acontecer, você naturalmente se tornará espiritual? Agora, você está apenas preocupada que isso aconteceu na frente de 10 pessoas. Eu acho que isso é bom. Uma revelação está acontecendo. Agora, por que você está falando ao público? Por que você está falando ao público? Você não fala para público algum, você apenas fala. As pessoas sempre dizem, não, eu não tenho o costume de falar ao microfone. Eu digo a elas para que não fale ao microfone, apenas fale. O microfone sabe o que fazer. Por que você deveria falar ao microfone? Você simplesmente fala. O microfone fará o que ele tiver que fazer, não é? E por que você está falando ao público? Se houver um público sentado aqui, naturalmente você estará... Sabe, pode haver alguém por aí que vai te puxar para baixo. Eu estive recentemente, por volta de 8 ou 10 dias atrás, eu estive com um grupo de pessoas em Nova Delhi. Essa pessoa agora está um pouco fora de ação, mas... ele foi, por um tempo, o braço direito do primeiro-ministro. Ele foi ministro e desempenhou muitos papéis, ele deu a volta ao mundo, falou com todo e qualquer tipo de grupo pelo mundo. Nós estávamos apenas conversando sobre algo e... ele disse, o que eu sei é que ele esteve com alguns dos grandes líderes do país, como Indira Gandhi, ele esteve ao lado dela durante os anos dela no poder e ele disse, os maiores líderes, quando eles se colocam pela primeira vez diante de uma multidão, existe um pouco de nervosismo. Depois disso, eles ficam bem. Eu disse, este nervosismo acontece com você porque você alega que eles são uma parte de você, mas não é verdade. É por isso que isso acontece com você. Se você realmente visse que tudo isso faz parte de você, que você só está falando consigo mesma, onde está o nervosismo? Você pode dizer o que você quiser, você está vendo, eu só falo o que eu bem entendo. Portanto, você não está falando para nenhum público. Se você verdadeiramente abraça tudo como se fosse a si mesma, você simplesmente vai expressar o que é verdade em você, e isso é tudo. Por que você seria um desastre e depois por que você iria recriminar a si mesmo? Deixe que eles tenham o prazer de lhe recriminar. Se você está falando de maneira insensata, eles terão o prazer de lhe recriminar. Por que é você quem tem que fazer isso? Isso é trabalho deles. Deixe o trabalho das outras pessoas nas mãos delas. Você não tenta fazer tudo, não é?
Se você falar de maneira insensata, eles vão atirar pedras em você. Deixe que aconteça dessa maneira. Não jogue pedras em si mesma, isso não é necessário. Eu nunca gostei de ir para a escola quando era jovem. Então eu pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Quando ela fez 15 anos e passou no Exame Nacional de Ensino Médio, eu a tirei da escola formal. E aí ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada? Eu disse, isso é tudo que você precisa saber. Eu já tinha o suficiente nas mãos, por isso nunca parei para pensar. Nós deveríamos ter um filho nosso. Mas a minha esposa disse, pelo menos um. Eu disse, ok, somente um. Assim, isso aconteceu e desde a idade de... Quando ela era criancinha, 3 anos e meio de idade, eu atravessei o sul da Índia, com ela sentada no banco da frente, presa com cinto de segurança, só eu dirigindo, apenas uma mão aqui e outra mão no volante. Essa era a época em que estávamos construindo o Isha Foundation, então eu viajava muito, e ela viajava comigo quando era uma criancinha de 3 anos e meio. Então, nos primeiros 4 anos, ela cresceu no carro comigo. E na casa de muitas pessoas. Assim, ela conheceu milhares de pessoas. E ela aprendeu como se tornar parte de qualquer casa, em qualquer lugar, fosse a casa mais rica do mundo, ou, você sabe, em casa de vila, onde quase em todos os lugares em que eu fiquei, eu me certificava de que ela fosse exposta a tudo, eu não queria que ela desenvolvesse preconceitos ou que tivesse privilégios de escolher onde ficar e onde não ficar. E, na época em que ela tinha 3 anos de idade, ela já conhecia pelo menos umas 1000 pessoas pelo nome. Os que ela considerava amigos definitivamente não tinham a mesma idade que ela, eram todos adultos. Portanto, havia essa enorme exposição a pessoas. E eu pensei, eu não vou mandá-la para a escola porque eu nunca gostei de ir à escola quando era jovem. Então pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Então a única coisa que eu não conseguia proporcionar a ela eram crianças da idade dela. Então eu a coloquei numa escola que não era tão competitiva, não tão autoritária. Então procurei por uma escola que tinha sido criada por J. Krishnamurti. E eu a coloquei lá porque era fácil, e eu disse, e tem mais, peguem leve com a minha menina, porque eu não vou olhar o boletim dela. Eu não vou perguntar em que posição você está. Eu não vou perguntar o que você vai ser quando crescer. Então não é preciso se preocupar com as notas ou com o desempenho escolar dela. Se ela brincar, se ela comer bem, eu fico feliz. Ela está crescendo, ela precisa comer bem. Se ela brincar bastante, se rir, se cantar, se dançar, eu fico feliz. Eu não estou preocupado com isso porque, quando eu estava na escola, em todos os testes eu era muito consistente. Eu sempre tirava 6 zeros. Porque eu nunca escrevi uma palavra em nenhuma página. Se insistiam, eu escrevia o meu nome. Do contrário, não escrevia nada. E as provas finais chegavam, eu só estudava para tirar 35 e sempre tirava 35, 36, eu calculava. Eu nunca fiquei sentado na sala de exames por mais de 30 minutos. No primeiro sinal eu sempre saía. E eu calculava quanto eu precisava tirar para passar com os meus amigos para o próximo ano, e era isso que eu fazia. Por que estou dizendo isso? Porque essa coisa toda eu costumava observar quando criança. Todo mês, quando chegava o boletim, algumas crianças choravam na sala de aula porque elas não tinham tirado as notas que seus pais tigres queriam. E outras ficavam se gabando porque estavam em primeiro ou segundo lugar, o que fosse. Assim que o professor me dava o papel, esse negócio de boletim, eu apenas o pegava e dava para o meu pai. Eu nunca jamais o abri e olhei. Porque eu pensava que aquele era um negócio entre o professor e o meu pai. Eu não queria me intrometer e ver o que estava se passando ali. Então eu particularmente requisitei ao diretor da escola. Não se preocupe com a educação da minha menina. Eu quero apenas que ela conviva com crianças da idade dela, que ela coma bem. Apenas certifique-se de que ela coma bem. Essa é a minha única preocupação. Se ela come bem, brinca, ri, pula e dança, está ótimo para mim. Então, quando ela fez 15 e acabou o 10º ano, eu a tirei da escola formal porque esse era o sonho da mãe dela e porque a menina também se interessava muito por isso, eu a coloquei na dança e ela foi para o Bharatanatyam e agora ela é uma das promissoras artistas do país.
Então eu nunca a tratei como criança, primeira coisa. Desde a idade de 2 anos, desde a época em que ela começou a falar, eu sempre a tratei como uma igual, como uma adulta. Eu coloquei tudo que administrar, você sabe, construir uma fundação, ela é administrada por voluntários. Voluntários significa que fazemos uma variedade de trabalhos, administramos negócios, desenvolvemos projetos e atividades importantes em todo o mundo. Nenhum deles, a não ser alguns que ensinam, nenhum deles é treinado para o trabalho. Ok? Porque eu não posso esperar e selecionar alguém das melhores universidades ou algo assim. Aqueles que são rejeitados por todos vocês provavelmente vêm para mim. Quem quer que venha, eu aceito e o coloco nesse trabalho, naquele trabalho, todo tipo de trabalho. Então, o que pode ser feito com uma palavra, eu tenho que usar 100 palavras para fazê-los entender, para que eles continuem trabalhando, continuem comprometidos, que mantenham a coisa funcionando. Porque eles são voluntários, você não pode demiti-los. Qualquer que seja, você não pode demiti-los por ineficiência ou isso ou aquilo. Então, quaisquer que sejam os problemas na organização, na administração, problemas individuais, problemas de adultos, de todo tipo. Eu sempre, de vez em quando, dava a ela um dos problemas e dizia, o que é isso? Ela costumava vir com soluções incríveis, com sua própria solução de criança. Às vezes, uma solução perfeita, às vezes, alguma coisa doida. Por volta dos 12, 13 anos, ela chegou em casa um dia e estava perturbada com alguma coisa que tinha visto, alguma coisa que tinha acontecido na escola. E então ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada? Eu disse, olha, eu não sou conhecido por ensinar nada que não seja solicitado. Aqui você veio, agora sente-se. Dito isso, tudo o que você precisa saber é, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela levantou as sobrancelhas, e quanto a você? Eu disse, especialmente para mim. Porque o valor de quem eu sou só existe se você me vir do jeito que eu sou. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai me pregar na parede e talvez vai fazer uma defumação, vai acender um incenso ou colocar um mala à minha volta e me esquecer. Isso não vai mudar a sua vida de maneira nenhuma. Você deve me ver do jeito que eu sou. Você deve me ver apenas pelo que eu sou. Aí serei de um imenso valor para você. Mas se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai deixar passar. Portanto, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você, nem como se estivesse abaixo de você. Se você fizer essa única coisa, você verá tudo simplesmente do jeito que é. Somente se você vir as coisas do jeito que elas são, você pode navegar sem esforço, não é assim? É assim também na vida. Somente se você vir tudo simplesmente do jeito que é, você pode navegar pela vida sem esforço. Essa é toda a habilidade que você precisa dar ao seu filho. Então eu sempre a tratei como adulta, nunca tentei me colocar acima dela. Essa é a direção fundamental que eu lhe dei, que ela não precisa olhar ninguém como se estivesse acima dela, nem olhar ninguém como se estivesse abaixo dela. Apenas olhe no mesmo nível para tudo do jeito que é. Apenas aprenda a ver a vida do jeito que ela é. Olhar como se estivesse acima é uma mentira. Olhar como se estivesse abaixo, também. Olhar como se estivesse acima vem de um certo preconceito. Como se estivesse abaixo, também. Ser capaz de tratar toda a vida, tudo o que quer que seja, isso é da nossa cultura, que eu quero que você entenda. Não importa se um papel, apenas uma folha de papel, quando nós estávamos crescendo, um papel você não podia pisar nele, sim? Sim ou não? Muitos de vocês foram educados assim nas suas casas? Só um pedaço de papel impresso, isso não é nada. Talvez as notícias sejam lixo, mas você não deve pisar nele porque você foi educado a não fazer isso. Se você quiser pisar na terra, você a reverencia. Você não olha para nada como se estivesse acima, nem para nada como se estivesse abaixo. O que você faz para o seu Deus, você faz para tudo. Não estou falando disso de um modo cultural religioso. Simplesmente eu trouxe isso para a vida dela e eu acho que funcionou maravilhosamente bem. Bem para ela. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. A própria maneira como uma pessoa caminha é bonita. Que geometricamente as coisas se encaixaram. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. Se eu olho para um homem ou para uma mulher, a primeira coisa que eu vejo é a sua geometria, da cabeça aos pés. Pensei em começar com uma pergunta muito básica. Uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes, em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal, e a pergunta é, o que é um bom poema? E a resposta, de fato,
é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? Estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação, se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para ele, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo, criaturas diferentes, temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... Quero dizer, se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome? Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo, quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. O melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos... Você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que
Geometricamente as coisas se encaixaram. De fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo.